ministérios. Precisamos dos pastores, precisamos dos mestres, precisamos dos evangelistas, precisamos dos profetas e precisamos dos apóstolos. Porque esses ofícios existem para aperfeiçoar os santos. E em uma reunião dessa, tem que ter doido de Jesus. Tem que ter os malucos no espírito, para chamar o que ninguém está vendo. Porque Deus não deixou de fazer as suas maluquices no século 21. Ele continua fazendo. E ele encontrou Raquel, encontrou você. Você diz amém? É, irmãos. É isso, vocês são pentecostais. Nós somos frutos do Pentecoste. Atos capítulo 2. Então, nós temos que ter cuidado. Eu estou falando pelo Espírito, pastora Vera. Temos que ter cuidado. O Brasil foi visitado poderosamente pelo Espírito Santo do Senhor na década de 70, 67, foi por aí. E Campina Grande foi uma das cidades onde o Espírito Santo mais fechou, mais operou e se levantou os tremendos pregadores de avivamento. Campina Grande. Foi a partir do movimento chamado Renovação Carismática que o poder do Espírito entrou em todas as denominações. Que o Pentecoste deixou de ser um trunfo dos assembleanos e passou a ser a bênção do povo de Deus. Agora o que você vê hoje, visite as igrejas ditas renovadas. Cadê o mover do Espírito Santo? Cadê o mover do Espírito Santo? Em muitas, só estão na história. Em muitas, o mover só está nos livros. Então, queridos, nós estamos crescendo e Deus vai dar uma colheita sem precedentes nesta igreja. Mas olha, eu quero crescer em número e vocês vão crescer em número. Mas à medida que cresce em número, cresce no poder, cresce na unção, cresce na graça, cresce na sabedoria, cresce nos dons espirituais. Você diz amém? Porque Deus quer que os seus sinais se façam presentes nas nossas vidas. O apóstolo Paulo declarou que ele não foi até os gentios com palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele era um mestre. Ele tinha um conhecimento profundo do grego, um conhecimento profundo do aramaico, um conhecimento profundo do hebraico. Ele se assentou aos pés do PhD em Bíblia, chamado professor Gamaliel. Ele se excedeu. Ele foi o melhor dos fariseus da sua época. Mas quando ele entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, ele disse que ele tomou toda aquela ciência humana e ele aposentou-a. Ele considerou aquela ciência como nada. Mas ele usa uma palavrinha lá chamada esterco. Ele disse, tudo isso é cocô comparado comparado. Sabe o quê?
a revelação de Cristo. Amém? Então, queridos, nós queremos entrar nas casas no poder do Espírito Santo. Nós não podemos deixar crente escaldado na igreja. Todos têm que ser batizados no Espírito Santo, porque esta bênção é para todo crente. Amém? Todo lavado pelo sangue do Cordeiro, porque para fazermos a obra do Senhor, para conquistarmos as casas, para conquistarmos Campina Grande e o mundo inteiro, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Agora, meus queridos, hoje esse acampamento se tornou um exército. Que legal, uma plataforma daqueles aviões, ó, potente ali, ó. E eu estava olhando para aqueles pilotos, eu digo, Senhor, eu não tenho coragem de entrar num avião desse. Mas eu entro no avião do Espírito. Amém? Eu entro e vou longe, desço até no submarino, no Espírito. No natural não desço não, mas no Espírito eu desço às mais profundezas do Pacífico. Aleluia! É isso que Deus quer que você entenda, que você vai voar alto no Espírito Santo. E você é um soldado. Diga, eu sou um soldado. Diga, eu sou um gibor. Diga, eu sou um guerreiro. Diga, o Espírito Santo tem me incapacitado para a guerra. Vocês falam muito baixo, tudo educadinho. Vamos falar alto. Vocês têm pulmões fortes. Amém? Então, diga, eu sou um gibor. O Espírito Santo tem me incapacitado para a guerra. Aleluia! Queridos, hoje nós vamos trazer verdades absolutas, verdades inquestionáveis, verdades absolutas da palavra de Deus, que fará com que você seja um vencedor na guerra, um vencedor nas batalhas, um mais que vencedor. Escute, o pastor, o comandante, pastor Zequinho, pastor José Bezerra, né? Ele falou que vocês devem o quê? Ter compromisso com o quê? Diga mais. Com o quê? Com o quê? Com o quê? Muito bem. Vocês devem ter compromisso com a palavra. Eu devo ter compromisso com a palavra. Esta plataforma deve ter compromisso com a palavra. Queridos, escutem bem. Os homens passam. As modas passam. Os governos passam. O sistema político passa. O real passa. Está até envergonhadozinho, tadinho. Diante das nações, o real passa. Mas a Bíblia, pela boca do Senhor Jesus, declara que a palavra do Senhor jamais passará. Amém? Esse céu que você contempla todos os dias, ele vai ser enrolado como um tecido. Ele vai passar, ele vai deixar de existir. Essas estrelas que vocês contemplam no firmamento, elas irão cair. Este sol que
que nos aquece, vai perder a sua luz, vai morrer. A lua vai deixar de dar sua claridade. A praia de Tambaú, Manaíra, não mais existirá. Mas Jesus disse que a sua palavra permanecerá eternamente. Pode aplaudir com vontade, porque Ele merece. É para Ele. É para Ele. Escute aqui, meus jovens. Quando eu me convenço desta verdade, esse livro terá a maior importância para a minha vida. Esse livro terá mais valor para mim do que tudo que existe do planeta Terra. Nada se compara a ele. Porque esse livro é o livro de Deus. É o livro de Deus. É o livro do meu futuro eterno. É o livro que traz o plano eterno de Deus para a sua vida e para todas as nações da terra. Essa palavra tem se cumprido e se cumprirá. Se eu já tenho provas de que ela já se cumpriu, se você olha hoje, a nação de Israel, ela nada mais é do que o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em cada judeu que existe no planeta Terra, está o cumprimento desta palavra. Se você olha a igreja do Senhor Jesus Cristo no planeta Terra, você contempla os crentes no Brasil, os crentes em Campina Grande, e você tem que chegar a esta conclusão, que a existência de cada crente nesta cidade é o cumprimento de uma palavra ministrada por meu Deus Yahvé, ao meu pai na fé Abraão. Ele declarou: olha para as estrelas, a tua descendência será tão grande como as estrelas dos céus, que você não pode contar. E quem são as estrelas? São a descendência de Abraão pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Deus falou: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E naquele dia ecoou nos céus: Brasil! Vocês não pegaram, mas eu já peguei, amém? Ecoou no céu que o Brasil seria bendito, e que eu nasceria no Brasil, e que eu seria filha de Abraão pela fé. Aleluia! Então, queridos, se já se cumpriram tantas profecias, todas elas irão se cumprir. Então você tem que se apegar à sua Bíblia, a lê-la e a meditá-la. Escute, quando Josué foi chamado por Deus para conquistar a terra de Canaã, para conduzir o povo à terra prometida, essa terra era uma terra que manava leite e mel, era uma terra de montes e vales, era uma terra boa, mas nessa terra havia muitos inimigos, grandes inimigos, fortes inimigos, poderosos inimigos, cruéis.
adoradores de Satanás, perversos. Mas Deus disse: Josué, olha, onde tu colocares a planta do teu pé, eu te entrego por herança. Agora veja, Deus não deu para Josué o que muitos pastores, o que muitos líderes nos dão hoje. Cinco pontos para que você alcance o sucesso. Virtudes para que você chegue a ser o homem mais poderoso do Brasil financeiramente. Deus não disse isso para Josué e não disse isso para nenhum dos seus profetas, para nenhum dos seus filhos. Ele entregou a Josué a constituição que Moisés recebeu no Sinai e disse: quer ter sucesso? Quer conquistar a terra? Quer derrotar os seus inimigos? Quer fazer este povo que é meu povo herdar a terra? Só tem algo que você deve fazer: esforçar-se e meditar na minha palavra de dia e de noite, para que te vá bem. Ponha o olho na minha palavra, seja possuído pelos princípios eternos da minha palavra, e você será bem-sucedido em tudo. Diga: em tudo. Diga outra vez. Diga mais uma vez. Então, quem te fará prosperar não é o fato de você receber uma imposição de mãos. Você pode receber 1000 imposição de mãos. Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Se você não despertar o dom, a imposição de mãos do presbitério não funcionará. E se desperta o dom comungando com o Espírito Santo. Se desperta o dom meditando na palavra de Deus. Amém? Então, essas verdades que temos hoje, né, a ministrar a vocês, é para que vocês tomem posse e seja mais que vencedor em todas as guerras que você enfrentar. Não importa se é na área financeira, ou na área espiritual, ou na área emocional, ou na área sexual, ou na área familiar. Pode vir todo tipo de guerra. Se você ouvir a Deus como Josué ouviu, e obedecer a Deus como Josué obedeceu, meditando na sua palavra e se esforçando para conquistar a terra, querido e querida, você vai vencer todas as batalhas. Amém? Vamos aqui. Primeira verdade que Deus quer que você guarde no seu coração e que você se converta a essa verdade. O inimigo de Jesus é o seu inimigo. O inimigo de Jesus é o meu inimigo. Diga alto, diga. O inimigo de Jesus é o meu. Diga mais uma vez. O inimigo de Jesus é o meu inimigo. Olha para o seu colega e diga: o inimigo de Jesus é o seu inimigo. Se convença disso. Jesus tem um inimigo. E o inimigo de Jesus é o meu inimigo. Eu não posso pertencer a Jesus Cristo.
Eu não posso me dar o luxo de ser seguidora do Senhor Jesus e fazer conchavos com o inimigo de Jesus. Ou eu não entendi o que é ser discípulo de Jesus, ou eu nunca fui de Jesus. Porque eu preciso me converter a esta verdade. O inimigo do céu é meu inimigo. O inimigo de Deus é o meu inimigo. O inimigo da igreja é o meu inimigo. O inimigo do evangelho é o meu inimigo. O inimigo de Jesus é o meu inimigo. E queridos, a Bíblia está aqui, ela é autoridade. E eu transcrevi os versos para aqui, para nós não perdermos tempo. Agora veja, em Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12, há uma batalha no céu. Diga, há uma batalha no céu. Ou melhor, diga, houve uma batalha no céu. Diga. Diga outra vez. Houve uma batalha no céu, num tempo eterno. Eu não sei o ano, não sei o dia, mas num tempo que não está no nosso crono, houve uma batalha no céu. E com certeza, esta batalha aconteceu, porque no coração de Lúcifer foi encontrado o pecado, foi encontrado o orgulho. E esse orgulho cresceu e ele se exteriorizou em uma rebelião frontal contra Deus. E Lúcifer, que deveria ter um discurso convincente, ele deveria ser um orador tremendo, falava muito bem, tinha um poder de persuasão espetacular e não perdeu esse poder de persuasão até hoje. E ele convenceu com seu discurso uma terça parte dos anjos nos céus. Veja, ele não só convenceu os anjos, ele convenceu arcanjos, ele convenceu querubins, ele convenceu serafins, porque pela hierarquia satânica, você vai perceber que aqueles que estavam numa hierarquia mais elevada no céu, conserva essa hierarquia no inferno. Então o bicho Lúcifer, ele era um político de mão cheia. Por isso que ele orientou a Hitler, por isso que ele consegue manipular as mentes dessas autoridades, porque ele agiu politicamente no céu contra Deus. Agora escute bem. A Bíblia diz aqui: houve então uma guerra nos céus. Diga, guerra. Diga outra vez, guerra. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão. Diga, dragão. Diga outra vez. Diga mais uma vez. Se convença disso. Eu quero que vocês se convençam disso, para que vocês deixem de assistir os desenhos animados de dragões, que vocês não carreguem nas suas camisas os dragões, que vocês não se encham de vaidade e queiram participar de alguma torcida de time que leva o nome de Satanás. No céu, o diabo se chamava dragão. Porque a palavra Satanás, ela tem um significado.
A palavra diabo, Satanás, acusador, opositor. Mas a Bíblia chama aqui no céu que a guerra de Miguel foi feita contra o dragão, símbolo da China, que se opõe a Deus até hoje. Ao que o dragão com seus anjos revidaram. Então o dragão possuía o quê? Um exército. O dragão possui um exército. E esse exército do dragão revidou, combateu contra o exército do anjo Miguel. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos. Dessa maneira, perderam seu lugar nos céus. Diga, o dragão perdeu o seu lugar no céu. Diga, os anjos do dragão perderam o seu lugar nos céus. Diga, nos céus. Diga outra vez, nos céus. É céus. É céus no plural. Porque Lúcifer não pecou no céu do trono de Deus. Ele pecou em um dos céus, não no trono. O que é que ele diz? Subirei ao céu. Que tipo de céu? O céu onde está o trono. Ele conseguiu subir? Conseguiu? 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 Diga aleluia! Amém! Miguel foi comandado pelo Altíssimo para fazer essa batalha. Vocês acham, meus irmãos, que o meu Deus iria se rebaixar a isso? O meu Deus iria se rebaixar a isso? A Bíblia diz que o meu Deus tem ministros, que são os seus anjos, que batalham as nossas batalhas. Os anjos do Senhor são ministros do Senhor, empregados de Deus, servos de Yahvé, a nosso serviço. Ai, vocês não deram glória. Vocês não deram glória. Você sabe o que é? Anjos, arcanjos, serafins e querubins. Todos eles são servos de Deus para servir a igreja. Aleluia. Servir a igreja. Eu não mando nos empregados de Deus. Eu não posso dizer ao anjo, ordená-lo, mas eu posso pedir ao meu Deus e Pai Yahvé: envia os teus anjos, despacha os teus anjos guerreiros para esta batalha. Você diz amém? Amém. Vamos ler essa palavra. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Diga, excluído para sempre. Diga alto para ele ficar com raiva. Excluído para sempre. Aí diz a Bíblia: ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Eu quero que você hoje se converta à palavra de Deus. Com o diabo não se brinca. Com o diabo se resiste no nome de Jesus. Numa posição de
santidade, debaixo da obediência do Espírito, dominado pelo sangue do Cordeiro. O diabo, Satanás, o dragão, ele tem poder sim de enganar toda a Campina Grande. Ele tem o poder sim de enganar você. Ele tem o poder sim de enganar a igreja. Ele tem o poder sim de enganar o Brasil. Ele tem o poder sim de enganar o mundo inteiro. Esta palavra que eu estou lendo é a revelação do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. O único livro da Bíblia que foi o próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, que dita para o seu amanuense João, o apóstolo, através do Espírito Santo. Esse livro é o livro para a igreja. É o livro de Jesus, o noivo, para a sua noiva. E nós temos que olhar o que a Bíblia diz e repetir como a apóstola Valnice diz. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Você diz amém? Amém. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Oh, tristeza. O diabo e seus anjos foram expulsos do céu. Eles não foram enviados a Saturno, a Netuno, a Plutão. Ele não foi enviado a alguma dessas galáxias desconhecidas. A Bíblia diz exatamente para onde o diabo e seus anjos foram lançados. Eles foram lançados no planeta Terra. O bicho, com toda a sua bicharada, veio para o planeta Terra. Antes de Adão ser formado. Antes de existir mares, animais, aves, plantas, ervas. Antes de Deus criar esse mundo, como está registrado em Gênesis capítulo 1. Satanás foi enviado, foi lançado, foi excluído do céu e ele foi lançado à terra. Diga, à terra. Diga, à terra. Ele foi lançado à terra. Agora veja. Versículo 10. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai aos céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Queridos, esse texto nos mostra que nós estamos inseridos em uma batalha. Estamos inseridos em uma guerra. E
Esta guerra é contra o dragão. Esta guerra é contra os anjos do dragão, as suas potestades, os seus principados, os seus demônios tenebrosos. Todo crente está inserido na guerra, quer goste, quer não goste, quer creia, quer não creia. E esta guerra é contra o pecado. Satanás tem um objetivo, ele tem um alvo. E esse Satanás, ele é teimoso, obstinado. E nessa sua obstinação, ele deseja ardentemente conquistar o maior número de almas que ele puder conquistar e levar para o inferno. Porque ele é opositor de Deus. Ele odeia o ser humano. Ele odeia você. E o alvo dele é matar a sua fé em Cristo Jesus. O alvo dele é vomitar a sua imoralidade em você. O alvo dele é tirar você do caminho da salvação. Por esse motivo, nós temos que ter a devida consciência de que estamos em uma guerra. Jesus Cristo, quando foi falar do diabo, em João 10:10, ele chamou o dragão de ladrão. Ele chamou o diabo de ladrão. Ele deu um adjetivo a Satanás. Ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então Jesus disse que Satanás é ladrão. Se ele é ladrão, ele é um assaltante de mão armada. Ele aguarda o exato momento de invadir a sua casa. Ele aguarda o exato momento de invadir a sua mente com pensamentos contrários a Deus. Eu vou pedir a vocês que não saiam. Nós estamos em uma guerra espiritual. E o diabo não quer que você aprenda esses princípios, para que você continue sendo uma presa fácil nas suas mãos. Então permaneça em nome de Jesus. Escute bem, queridos. Ele é ladrão. O campo de batalha é a mente. É na mente que se trava todas as nossas batalhas espirituais. Todas, sem exceção, é na mente. Satanás vai liberar pensamentos contrários a Deus. Pensamentos mentirosos, orgulhosos, soberbos, imorais, vaidosos. Porque se ele controla a sua mente, ele invadirá a sua vida e se apossará de você. Então veja, ele é ladrão. E ele entra para matar. Ele entra para destruir. Satanás não tem compaixão da sua vida. Satanás não tem pena da sua família. Satanás não tem pena do seu bebê. Escute, não existe uma centelha de compaixão em Satanás. Satanás é assassino. Satanás é destruidor. Satanás é ladrão. Satanás odeia você. Satanás não deseja que você vá para o céu. Ele fará tudo o que ele puder fazer para que você vá para o inferno. Não é que ele
criou o inferno. Mas ele já está condenado. Deus já o condenou por toda a eternidade. O inferno é o juízo de Deus para Satanás. Mas a Bíblia diz para os anjos de Satanás. Mas a Bíblia também diz para todos aqueles que se esquecem de Deus. E como Satanás conhece a Bíblia, para todos aqueles que se esquecem de Deus, ele vai lutar, batalhar com todas as artimanhas possíveis e imaginárias, para fazer com que a multidão daqueles que se esquecem de Deus se multiplique em Campina Grande, João Pessoa, Paraíba, Brasil e as nações da terra. Ele já sabe que ele vai para o inferno. Ele já sabe que o seu exército também vai para o inferno. Ele tem consciência disso. Agora ele não sabe que você vai. Diga, o diabo não sabe. Diga. Diga, o diabo não sabe. Ele não sabe quantos irão. Por isso que ele vai o quê? Andar ao nosso derredor, rugindo como quem? Rugindo como? Rugindo como? Rugindo como? E você pensa que esse rugido de leão é para meter medo? Quem é o verdadeiro leão da tribo de Judá? E o que é que o diabo vai fazer? Ele vai imitar o rugido de Jesus para lhe abocanhar, para impetrar o seu engano, para que você se esqueça de Deus e você seja mais um na sua rede. Então veja que ele saiu para batalhar, ele saiu para conquistar, ele saiu para enganar as nações, ele saiu para se vingar de Deus. E a obra-prima da criação não é o mar, a obra-prima da criação não são as estrelas, a obra-prima da criação não é o sol, a obra-prima da criação não é a rosa, a obra-prima da criação de Deus é você. Aplauda o Senhor! Aplauda! É você! Chega de rejeição! Você é a obra-prima da criação de Deus. Por você, Deus decidiu matar o seu próprio filho. Nenhuma mãe aqui mataria o seu filho por mim. Nem a minha própria mãe mataria um dos meus irmãos por mim. Mas eu quero dizer para você que pelo fato de Deus me amar, pelo fato de Deus te amar, e Ele sabia que se Ele não matasse Jesus, você jamais seria dele. Ele disse: bem, eu prefiro matar meu filho para ter Rosa, Maura, Carlos, André, Mateus, Rivanda, Vera. Eu prefiro matar meu filho para ter todos vocês na minha presença. Aleluia! O diabo fica endemoniado. Ele tem ódio disso. Ele não pode ouvir isso. Por esse motivo, ele trabalha com tudo que ele pode trabalhar para levar você, a obra-prima de Deus, a se opor contra o seu próprio Deus. Sabe o que mais dá tristeza a Deus? Você já viu uma rosa se rebelando contra o Senhor? Um gato, um cachorro, um cavalo, um leão? Nenhum deles se rebela contra o seu Criador. Mas quem se rebela contra o Criador? Eu e você. E essa é a maneira de Satanás, sangrar o coração de Deus. É levar um ser humano que foi feito à sua imagem, à sua semelhança,
a matar, a estuprar, a roubar, a blasfemar. Aí quando alguém faz isso, aí ele diz assim: olha o teu queridinho ali, olha a tua queridinha, olha o que eu faço com o teu queridinho, olha o que eu faço com a tua queridinha. E Deus fica esperando que um dos queridos se levantem na igreja e vá aquele queridinho que está na mão de Satanás e diga: Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém! Amém! Queridos, Satanás é um ladrão. E você tem que sair daqui consciente desta verdade. Ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Ladrão de almas. Ele é um ladrão da fé. Ele é um ladrão do amor. Ele é um ladrão da graça. Ele é um ladrão da alegria. Ele é um ladrão da família. Ele é o ladrão das finanças. Ele é o ladrão da saúde. Ele é o ladrão. E Jesus disse que Ele é o pastor. E como pastor, Ele veio dar vida pelas suas ovelhas. Amém? Agora veja o que diz mais Jesus. Diga, tudo que eu estou lendo aqui é Jesus que está falando. João 8:44. É Jesus que diz. E Jesus está dizendo essa palavra aos fariseus, aos religiosos que estavam ouvindo a mensagem de Jesus. E por causa dos aprisionamentos na mente, porque a teologia judaica estava acima da revelação de Deus. Então, esses judeus, aqui, no capítulo 8 de João, esses judeus que achavam a sua teologia era superior à revelação de Cristo, eles estão resistindo a Cristo. E Jesus vai dizer uma coisa para eles: vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Tem muita gente que é filho do diabo, sim. Tem muita gente que quer, sim, realizar os sonhos do diabo, os desejos do diabo, sim. E Jesus está dizendo para aquele grupão ali, que dizia ser discípulo de Moisés, Jesus está afirmando: vocês não são filhos do meu pai, vocês são filhos do diabo. Vocês realizam os desejos do diabo. Meu jovem, minha jovem, em nome de Jesus, se rebele nesta manhã contra o diabo. E diga com toda a intensidade do seu coração: eu não viverei em Campina Grande, na Paraíba ou no Brasil, para realizar os desejos de Satanás. Eu não vou me prostituir na internet. Eu não vou ceder às pressões do homossexualismo. Eu não vou ceder a esta maldição do lesbianismo. Eu não vou entrar nessa perversão sexual. Eu não vou ser dominado pelos enganos das trevas. Os meus desejos não serão os desejos do diabo. Eu vivo para sonhar os sonhos de Deus. Amém, meu jovem? Não se encante com seu professor mentiroso, que tem um discurso luciferiano na universidade, na escola fundamental, lá no seu curso. Eles se revestem de Lúcifer e vão falar bonito, tirando Deus do centro, jogando Jesus no lixo.
e você fala, anque. Medite na palavra e resista à filosofia deste mundo presente. É a fé que vence o mundo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos nos conscientizar de uma vez por todas. Eu sou filho do Deus vivo. O Espírito Santo habita no meu espírito. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O inimigo de Deus é o meu inimigo. E assim como Jesus se levantou no jardim do Getsêmani, quando Satanás chegou, ele disse: é hora do príncipe deste mundo. Mas eu, Jesus de Nazaré, não tenho nada a ver com ele. Aleluia! Aleluia! Amém? E veja o que Jesus declara. Ele foi assassino desde o princípio. Diga princípio. Diga princípio. Lá no tempo que ele pecou, ele já era assassino. Assassino desde o princípio. E jamais se apoiou na verdade. Porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Agora escuta aqui, meus jovens, vamos aqui dizer essa frase. Diga: em Satanás não há verdade. Diga outra vez. Diga mais uma vez. Diga bem alto. Agora você vai dizer para ele ouvir. Diga: Satanás é pai da mentira. Diga. Outra vez. Mais uma vez. Outra vez. Olha assim para baixo e fala assim: mentiroso. Diga outra vez. Diga outra vez. Diga outra vez. Queridos, quem disse isso foi a verdade. Jesus é a verdade. Então, por favor, você só cai na do diabo se você quiser. Você só cai na mentira desse cão se você desejar. Em nome de Jesus. Fuja das Dalilas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Não caia no engano de Balaão. Balaão é o profeta da mentira. Balaão é aquele que se levanta no meio do povo de Deus para ensinar o povo de Deus a se prostituir e a cometer adultério espiritual e físico. Você vai chamar o diabo de mentiroso, porque é isso que ele é. Você vai dizer exatamente o que Jesus disse: Satanás é mentiroso, é pai da mentira. Então não brinque com o diabo, querido. Não brinque com o diabo, querida. O diabo não está aqui para que nós brinquemos com ele. O diabo não está aqui para que nós minimizemos o seu poder. Não é assim que se faz guerra. Não se faz guerra brincando com Satanás. Alguma vez Jesus brincou com o diabo? Você vê nas escrituras sagradas Jesus brincando com o diabo? Você vê algum anjo do céu brincando com o diabo? Você vê Miguel, no livro de Judas, brincando com Satanás?
Você vê Jesus brincando com Satanás? Se Jesus não brincou, eu também não devo brincar. Você também não deve brincar. Amém? Ele é o acusador dos irmãos. Ele é mentiroso. Ele é assassino. Ele é ladrão. Ele é destruidor. Nós temos que usar as armas corretas para vencer a Satanás. E temos que estar na posição correta para fazermos a guerra. Então, em nome do Senhor Jesus, atente para a palavra de Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 6, 11 e 12. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga ciladas, diga. Diga outra vez. Mais uma vez. Pronto, ciladas. O diabo é astuto. O diabo é astuto. O diabo, ele cria ciladas. Ele coloca arapucas no nosso caminho. Ele põe casca de bananas para que caiamos. Veja Jesus pregando, ministrando. De quando em quando chegava uma arapuca de Satanás. De quando em quando chegava uma cilada, através dos fariseus, dos mestres, dos líderes religiosos, para fazer Jesus escorregar, para fazer Jesus cair. O próprio diabo usou a boca do apóstolo Pedro. E o discernimento de Jesus era tão aguçado, que se fosse eu e você não percebia. Que naquele momento não era Pedro que estava falando, era Satanás. E ele falou bonito. O Pedro falou bonito. Mas Jesus discerniu no exato segundo e disse: para trás de mim, Satanás. Se o diabo fez isso com Jesus, fará com você. Fará com a igreja. Fará comigo. Aí a Bíblia diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, esse revestimento de armadura é uma posição em Deus. Uma posição de fé. Uma posição de obediência. Uma posição de submissão à sua palavra. Uma posição de comunhão com o Espírito Santo. Uma posição. Há muita gente que está vivendo na gandaia, que está na prática do pecado, que está fazendo e acontecendo. Aí chega no culto, vamos colocar a armadura de Deus, e tico, 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 tico. Achando que é semelhante a pôr uma maquiagem. Ele está em rebelião contra Deus sem confessar o pecado, sem se arrepender. Como é que está revestido? Vocês acham que o diabo é bobo, é? É uma posição em Deus. O capacete da salvação. Eu sou salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu vivo como salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu confesso a minha salvação, mas eu tenho atitudes de salvação. A minha confissão é acompanhada pelo meu testemunho de que eu de fato sou salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ai, eu vou colocar a couraça da justiça. Que justiça? A justiça que provém da cruz. A justiça que provém de Deus. Aquela que me justificou pela fé em Cristo Jesus. Eu sou justificada.
Eu entro na presença de Deus com a consciência pura, com o coração cheio de fé. E entro pelo vivo e novo caminho que foi aberto por Jesus através do seu sangue. E eu tenho uma certeza plena de que essa justiça me coloca numa posição diante de Deus, como se nunca eu houvera pecado. Você diz aleluia? Isso é estar revestido da armadura de Deus. O cinto da verdade. Quem é a verdade? É Jesus. A minha vida não pode ser uma mentira. Eu não posso estar tomando cafezinho com um mentiroso. Eu não posso aceitar os conchavos do ardiloso Satanás. Eu vivo na verdade. Eu vivo na luz. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor sonda a minha mente. Eu sou convertida à verdade. Então, queridos, a Bíblia manda que nós nos revistamos de toda a armadura. Para quê? Para que estejamos firmes, prontos contra qualquer cilada que Satanás possa liberar contra a nossa vida, à tardinha, à madrugada, durante a noite, pela manhã, no trabalho, no templo, na dança, onde eu estiver, ele vai tentar jogar as suas setas. Mas se eu estou revestida, se você está revestido, o discernimento do Espírito vem e você dá um soco na cara de Satanás. Amém? Porque a nossa luta, a sua luta, não é contra o seu irmão, não é contra o seu pastor, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu professor, não é contra o seu vizinho, não é contra a sua avó, seu tio, seu cunhado, sua cunhada, não é contra seres humanos. A nossa briga não é contra Lula, não é contra Dilma Rousseff. A nossa luta não é contra os humanos. A palavra de Deus declara que a nossa briga, a nossa guerra, a nossa luta é contra os anjos de Satanás, contra a hierarquia satânica, contra esses enviados do diabo que anda ao nosso derredor a nos observar, procurando uma oportunidade para nos abocanhar. Essa é a nossa batalha, é contra Satanás. O meu inimigo é Satanás, o seu inimigo é Satanás, o inimigo de Jesus é o nosso inimigo. Ao invés de você ficar com raiva do irmão, libere o perdão ao irmão. Meu Deus, porque nós temos tanta dificuldade em perdoar. Escute bem a grande comissão, em Lucas capítulo 24, ela vem acompanhada do perdão. A Bíblia diz que nós somos aqueles que vamos liberar perdão de Deus às nações, perdão de Deus às cidades, perdão de Deus aos bairros, às ruas, perdão de Deus às casas, perdão de Deus às famílias. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem retiverdes, lhes serão retidos. Então, o meu inimigo não é você. O meu inimigo é Satanás. O seu inimigo é Satanás. Você tem que se converter a essa verdade da palavra. Eu também, todos nós, para que nós sejamos vitoriosos nesta batalha contra o pecado, contra a carne e contra o mundo. Você diz amém?
Amém? Agora veja, essa hierarquia é muito organizada. Mas independentemente da organização satânica, Jesus está com você como poderoso guerreiro. E ele já venceu a todas essas hierarquias. Ele já pisou a cabeça de Satanás. Amém? Olha, essa figura talvez você não entenda, mas você precisa entender esse negócio. Vamos pegar o Império Romano aqui, rapidinho. O grande conquistador, o Império Romano, que conquistou nações. Certo? Século vai descendo, né? Quinto, terceiro, segundo, antes de Cristo, por aí. Então vamos analisar o Império Romano. O que o Império Romano fazia? Uma nação. Escute bem, faz de conta que aqui é Campina Grande e essa Campina Grande pertence ao Império Medor-Persa, tá certo? E nos muros dessa cidade, no palácio, estão os postes ídolos do Deus dos Medos e Persas. E também estão as estátuas gigantes do imperador dos Medos e Persas. Aí chega o Império Romano com seus exércitos, invade este lugar, conquista, mata, pega os despojos, destrói. E o que eles irão fazer? Tantas estátuas dos deuses dos Medos e Persas, tantas esculturas do imperador dos Medos e Persas. Roma só vai fazer uma coisa. Roma chega ali e quebra a cabeça de todos os ídolos e quebra a cabeça de todas as esculturas do imperador. Todo mundo vai saber de uma coisa. Roma conquistou aquele lugar, despojou a autoridade daquele lugar e se colocou agora como dono daquele lugar. Cortar a cabeça significa despojar a autoridade. O que Jesus fez? A cabeça de quem? Esmagou. Esmagou. Tudo que Satanás tinha não é mais dele. Ele tinha o planeta Terra, não pertence mais a ele. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele tomou as chaves da morte e do inferno. E ele proclamou: toda autoridade e todo poder me é dado nos céus e na terra. Aleluia! Amém? Então, quando você entrar numa casa aí, saiba que ela já é de Jesus. Não é que vai ser, já é. Aí você entra assim, ó, como embaixador de Cristo, diz: meu Cristo já conquistou esse território. Eu só estou aqui ratificando a Escritura. O reino de Deus chegou. Amém! Aleluia! Oh!
a planta do vosso pé, vos tenho dado por herança. Segunda coisa, diga, a casa do valente é bem armada, diga. Bem alto, a casa do valente é bem armada. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, se conscientize disso. Meu Deus, está na Bíblia, eu não estou inventando. Foi Jesus quem falou. A casa do valente é bem armada. A casa do valente é bem armada. Foi Jesus quem afirmou. E você tem que tomar a consciência desta verdade. E agir como Jesus agiu. Veja o que a Bíblia diz. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens, sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Queridos, nós estamos na fase da infantaria, tá? Força aérea, agora é força da infantaria. Não é isso, gente? É isso, a invasão nas casas. É a infantaria que trabalha pela terra. Agora escute bem, amados. Nenhuma infantaria tem sucesso se a força aérea não lhe der proteção. Quem gosta de filme de guerra aqui? Eu gosto. Para ver as estratégias. Comece a observar o que eu estou mostrando. A infantaria invade o local. Mas os aviões ficam como? Dando o quê? Cobertura. Significa que a força aérea na igreja nunca pode cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu preciso invadir a casa do valente, mas eu não posso roubar-lhe os despojos se eu primeiro não amarrá-lo. Satanás não guarda uma vida a quem ele quer levar para o inferno de forma aleatória, sem uma vigilância cerrada. Satanás é inteligente. Ele sabe quanto vale uma vida. Ele sabe quanto vale uma alma. E ele batalha com tudo que ele tem para conquistar uma alma. Se você não sabe que uma alma vale pelo mundo inteiro, o diabo sabe que uma alma vale pelo mundo inteiro. O diabo sabe o que ele causa no coração de Deus quando ele consegue roubar uma alma para o inferno. Então escute bem, ele guarda bem armado. Ele põe demônios guardiões. Eu lembro quando eu estava fazendo comando lá em Brasília em 98. Que Deus nos mandou lutar contra as forças da feitiçaria neste país. E nós orávamos todas as terças-feiras, depois do CTB, em frente ao Senado. Orávamos naquele gramado. Íamos com aquele grupo de crentes orar. E só orávamos em espírito. E só cantávamos em espírito. E só liberávamos uma palavra quando tínhamos a certeza que Deus queria que a palavra fosse liberada. E num daqueles dias, o Senhor nos deu uma visão muito forte. Entre os dois pratos, o Senado e a Câmara,
estava sentado um principado gigantesco. Ele parecia um Buda sentado ali. Ele era de concreto armado, muito forte. E à medida que nós orávamos, eu estava tendo a visão desse principado. Eu dizia: Senhor, não é possível. A gente ora, e esse bicho não se move nada. Não tem oração que consiga nem sequer perturbá-lo, incomodá-lo. Senhor, o que está acontecendo? Por quê? Aí Deus disse para mim: esse é o principado da feitiçaria, que está para tomar o comando desta nação no ano 2000, quando o Brasil completará 500 anos. Eu ali, ouvindo o Espírito falando. E ele disse: você vai a Porto Seguro, onde esta nação começou, e você vai desalojar esse principado. E quando ele começou a falar de Porto Seguro, o Espírito Santo me levou a Porto Seguro. Eu estava em Brasília fisicamente, mas eu fui levada a Porto Seguro espiritualmente. Aí eu vi a cena. A cena era esse principado que estava em Brasília, cercado de guardiões, naquele aspecto africano, daquelas estatuetas. Cadê o pastor Itamar, que tem na África? Aquelas estatuetas de mulheres esguias, aqueles príncipes africanos cercando todo aquele lugar. Eu disse: Senhor, o que é isso? Deus disse: são os guardiões. São os guardiões que estão guardando essa nação para este momento. Aí ele me deu toda uma estratégia que se cumpriu. Toda uma estratégia que nós obedecemos e vimos a glória de Deus nessa nação. Mas escute, irmãos, é assim que de fato acontece. Demônios guardam os seus despojos. Ele não quer perder uma única vida para Jesus. Ele sabe que as vidas pertencem a Jesus. Ele sabe que Jesus já comprou com o seu próprio sangue cada pessoa nesse planeta Terra. Mas ele é um opositor de Deus. Satanás é um guerrilheiro. E ele não se dá por vencido. Então ele vai guardar. E a Bíblia diz que para que nós soltemos os despojos, nós temos que amarrar o valente. E vir no nome do mais valente e detonar o valente. Então você não pode, irmãos, deixar de orar, fazer guerra espiritual. Quem foi que disse que guerra espiritual é moda? Guerra espiritual é um estilo de vida. Todo crente vive todos os dias em guerra espiritual. Afinal de contas, o cão não me dá férias, nem dá férias a você. Ele não diz assim: eu estou cansado de estar ao derredor de Raquel. Eu vou deixar ela tranquila por uma semana. Faça isso, seu bicho, faça. Quem me dera que isso acontecesse. Mas ele não faz. Porque ele é obstinado. Ele está procurando uma brecha. Agora, se ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha, o que é que ele faz com aquela pessoa que não tem Jesus? Ele segura mesmo. Então você vai ter que fazer guerra espiritual, sim. Você vai ter que fazer guerra espiritual. Essa colheita vai vir. Eu sei que já tem muita oração neste lugar. Muita. Mas essa oração é contínua. Essa intercessão é contínua. Esse jejum é contínuo. Até que Cristo volte. Até que pisemos na cabeça do diabo como igreja, como Jesus pisou. Nós estaremos fazendo batalha espiritual e amarrando o valente, porque ele tem que soltar as vidas que pertencem ao Senhor. Você diz amém? Veja o que Jesus diz em Lucas 11, 21, 23.
Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhes restaram. Disse Jesus: toda pessoa que não está comigo, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Você quer fazer o quê? Espalhar ou ajuntar a favor de Jesus? Para você ajuntar a favor de Jesus, você tem que amarrar o valente. Para você ajuntar a favor de Jesus, você tem que tomar os despojos das mãos de Satanás. E não se toma os despojos brincando. Se toma os despojos na posição em Cristo. E em Jesus, que é o mais valente, nós somos mais que vencedores. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém, aleluia, Jesus. Agora veja, terceira verdade absoluta: o reino de Deus é tomado à força. Diga comigo: o reino de Deus é tomado à força. Mais uma vez: o reino de Deus é tomado à força. Chacoalhe o seu irmão e faça: o reino de Deus é tomado à força. Amém. Está vendo? Diga: a força. Nós temos que cerrar os dentes contra o pecado. Nós temos que cerrar os dentes contra Satanás e os seus demônios. Nós temos que nos colocar numa posição de inimigos de fato e de verdade de Satanás. Porque o reino de Deus é tomado à força. Foi Jesus quem disse, desde os dias de João Batista. Ele não disse desde os dias de Elias. Ele não disse desde os dias de Moisés. Ele não disse desde os dias de Jacó. Não. Ele disse de João Batista. Por que João Batista? Porque o reino começou a ser tomado com violência no momento em que João Batista começou a pregar uma mensagem transformadora. Porque João Batista, amados, é o precursor do Salvador. Porque João Batista foi aquele que veio no poder do profeta Elias, no mesmo espírito que estava sobre o profeta Elias, para despertar as consciências adormecidas da nação de Israel. João Batista veio pregar a palavra de arrependimento à nação de Israel. João Batista veio dar a senha da vitória para a nação de Israel. João Batista veio tirar o véu dos olhos de uma nação dominada pelo espírito religioso. E João Batista veio apontar à nação qual era o caminho. E vocês acham que João Batista morreu por quê? Porque ele foi decapitado. Por quê? Porque João Batista deu muito trabalho a Satanás. Porque João Batista desmascarou o diabo na nação de Israel. João Batista denunciou o pecado. João Batista levou o povo a tomar uma posição diante de Deus.
O povo, diante de Deus, desceu às águas do Jordão, declarando: eu me arrependo do meu pecado. E João Batista fez uma coisa tremenda. Ele não trouxe o povo para si. Não trouxe a nação para si, não trouxe o povo para si. Ele não se colocou como herói da nação. Ele não se colocou como uma celebridade na nação. Ele estava ali para apontar o caminho. Ele estava ali para apontar Jesus. E quando Jesus chegou, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Sou fã de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. A guerra começou e não parou. João Batista tirou o povo à força da incredulidade, da escuridão. Nós também vamos ter que tirar à força o povo das mãos de Satanás. Portanto, querido, é com violência que nós nos apoderamos do reino. É com violência. Violência contra o pecado, contra Satanás, contra o mal. Lembre-se, o machado está posto à raiz da árvore. Você tem que ser radical. Você não pode, em momento algum, achar que o diabo não é tão mau assim. Quarto, diga: temos autoridade, diga. Fique de pé rapidinho. Já estou? Vamos aqui, diga: temos autoridade. Diga outra vez. Está com fome, né? Diga: eu tenho autoridade. Diga outra vez. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, lutando contra Satanás. E quando ele teve fome de verdade, o diabo chegou, lançou um pensamento para testar a filiação de Jesus para com o Pai. E ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Você não está com mais fome do que Jesus. Você tomou café nesta manhã. E você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui com raiva de Satanás. Você vai sair daqui consciente de que é inimigo do diabo. Amém? Então você não vai dormir e não deixar que essa sonolência do corpo tire você do que Deus quer e tem. Eu ainda sou das antigas. E essa nega sábia, a apóstola Rivanda, os nossos acampamentos. Teve uma vez que nós marchamos 11 horas sem parar. Choquete, tequeti para barrar. Cheteteti, riquitona na marra. Ho, hi, cha, cha, tequerabiri, para que para morrer. Aleluia! Diga: eu sou de bom. Eu sou guerreiro. Diga: eu tenho autoridade. Outra vez: eu tenho autoridade. Mais uma vez: eu tenho autoridade. Diga para o seu irmão: você tem
tenho autoridade. Agora pode sentar. Aleluia. Foi Jesus quem disse: dou-te autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e contra todo o poder do maligno, e nada lhe causará dano. Jesus disse que você tem autoridade. Quando Jesus comissionou os 12 para a grande comissão, ele disse: eu dou autoridade a vocês para expulsar demônios, para curar os enfermos, para purificar leprosos, para ressuscitar os mortos. Quando ele comissionou os 70, também ele disse: eu dou a vocês autoridade para expulsar demônios, para purificar leprosos, para curar os enfermos e para ressuscitar os mortos. E quando os 70 voltaram felizes, eles voltaram cheios de alegria. Eles foram contar os relatórios maravilhosos para Jesus. E eles ficaram admirados, porque no nome de Jesus, os demônios eram expulsos. E Jesus disse: eu vi Satanás descer como raio. Oh, aleluia. Agora escute bem. E ele diz: dou-te autoridade. Dou-te autoridade. Dou-te autoridade. Querido ou querida, não importa a idade que você tenha. Não importa quanto tempo você está no Evangelho. Eu quero dizer para você que você é lavado pelo sangue de Jesus. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E você tem autoridade de usar o nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões. Você tem essa autoridade, não nos é dada pelo pastor. Essa autoridade não nos é dada pelos homens. Essa autoridade nos é dada pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. E vocês irão entrar nas casas, e quando um demônio se apresentar, vai chamar a apóstola Rivanda, vai ligar o celular: porta, por favor, tem um demônio aqui, ora, apóstola, ora. Se eu fosse ela, se vire. O nome de Jesus está sobre você. Abra sua boca e diga: Satanás, você já foi vencido na cruz. Nenhum demônio tem legalidade sobre esse corpo. Fora, em nome de Jesus. Amém? Diga: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. E veja, a Bíblia diz que ninguém nos fará mal algum. Diga: ninguém, diga. Diga outra vez: ninguém. Diga outra vez: ninguém. Você tem que ser corajoso. Uma turma de São Miguel. Vamos, pastora, tem que ungir esse povo. Então escute bem, diga: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Diga: Jesus já venceu a guerra. Diga: ele já venceu na cruz. Diga: Satanás, os seus demônios, já venceu as enfermidades, as maldições. Ele já esmagou a cabeça do diabo. E ele me fez, diga, mais que vencedor. Diga: mais que vencedor. Diga: mais que vencedor. Diga: e eu fico em pé, em nome de Jesus, e assumo a minha posição no exército do meu Senhor. Eu não tenho nada a ver com Satanás. Ele é o inimigo de Deus. Ele é o meu inimigo. E eu vou me levantar
na autoridade do nome de Jesus, para realizar as obras de Deus em Campina Grande e em qualquer lugar que Deus me enviar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, para o que me ungiu, para proclamar, ou melhor, para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos.